Alô pessoal, boa tarde. Estamos começando agora mais um aulão do Enem aqui pelo Estado. Eu sou o professor Anderson Moreira de Biologia e nós vamos discutir hoje um tema muito importante. Confesso a vocês que é um tema que me fez fazer Biologia. Vamos falar sobre biotecnologia, transgênese, clonagem, terapia gênica. Eu gosto muito, tá bom? O que é a biotecnologia, né? A biotecnologia é uma área, como está, uma área da ciência que engloba os campos da biologia, química, engenharia genética, na manipulação de seres vivos para a produção de bens e serviços. Atualmente, a biotecnologia está bastante presente na agricultura, pecuária, eletrônica, indústria de alimentos, indústria farmacêutica, de energia e na medicina. Quando a gente fala aqui de melhoramento genético de animais, né? Cavalos de corrida, por exemplo, ou para ter um boi, né? Uma vaca produtora de leite. Então, tudo isso a gente utiliza os mecanismos da engenharia genética, né? A tecnologia do DNA recombinante. Se a gente fala em medicamentos, hoje, por exemplo, toda insulina que é produzida é por via de engenharia genética, que antes era obtida a partir de cadáveres de animais. Hoje não. A gente pega uma bactéria, coloca um DNA humano lá na bactéria e pede para ela fazer essa reprodução da insulina. E ela consegue fazer, né? Então, produção de alimentos, que é um assunto controverso. A gente vai falar sobre esse assunto hoje. Será que nós comemos alimentos transgênicos? Será que esses alimentos que nós comemos são geneticamente modificados? Né? Será que a gente come uma mistura de alimentos que a gente não sabe meio que é? Uma mistura de animal com vegetal? Será que isso está nas nossas prateleiras? Já lhe respondo que sim, né? É uma preocupação hoje da indústria de alimentos, né? Se essa mistura faz bem à saúde ou não. Um tema muito polêmico, tá bom? Quando falamos aí na parte de eletrônica, também é importante, porque algumas bactérias produzem alguns metais que são utilizados na eletrônica. A gente fala de nanotecnologia. Talvez em pouco tempo a gente tenha robôs dentro do organismo humano combatendo micro-organismos, né? Robôs nanoscópicos. Então tem uma área da eletrônica que procura entender essa área da engenharia genética. Então esse é um tema muito interessante, né? Quando eu falo de mistura de seres vivos, esse conceito de barreira de espécie é rompido. A gente não tem mais um animal restrito àquela única espécie. A gente pode misturar as coisas, fazer coisas mutantes. Isso dá margem a reflexões bem interessantes, né? Quais aplicações práticas? Atualmente existe uma infinidade de produtos elaborados através de técnicas biotecnológicas, como adubos, pesticidas, muda de plantas, né? Vegetais transgênicos, já falei, pães, queijos, proteína, biosensores, etanol, biogás, os biocombustíveis que estão aí crescendo muito aqui no Brasil, embriões para pecuária, antibióticos, hormônios, vacinas e tantos outros já incorporados ao nosso dia a dia. Qual o futuro, né? Espera-se que os produtos da biotecnologia eles cuidem de alguns males que ainda a gente não sabe a cura. Por exemplo, quando a gente fala em célula-tronco, uma das perspectivas é o tratamento de doenças como o mal de Parkinson, a doença de Alzheimer. Então, todas essas são propostas, né? Futuras esperadas para a gente combater com a terapia gênica. Então tá aí, ó, a engenharia genética é uma tecnologia inovadora dentro desse processo, pois substitui técnicas antigas e permite a criação de produtos inteiramente novos, tá? A eletrônica e a robótica, como eu já falei, da nanotecnologia, são áreas que se desenvolverão juntamente à biotecnologia. Também terão grande importância dentro do segmento, tá bom? O Brasil tem se mostrado como um grande expoente no setor de energia, na produção de biocombustível. O etanol brasileiro é o biocombustível mais desenvolvido do mercado, possui maior produção e consumo. O etanol, a combustão acontece, né? O que é a combustão? A queima do carboidrato, por exemplo, do composto orgânico produzindo água e gás carbônico. O etanol também produz, né, esses poluentes, também contribui para o aquecimento. Por que será então que a gente fala tanto no etanol como a substituição do combustível fóssil? Já que ele também produz o gás carbônico, que é o principal gás do efeito estufa, né? Isso. Um ponto aqui, um colega aqui de Salvador falou, que ele é renovável, é um ponto, né? A gente pode plantar, né, e manter isso durante muito tempo. Mas por que a gente não fala nele assim da poluição? Vou dar um exemplo.
A água. A água é um gás estufa, né? Um vapor d'água é um grande gás estufa. Ninguém está preocupado em segurar a evaporação da água. Por quê? Não é porque a água está aqui na superfície. A água evapora, chega lá em cima, fica frio, condensa, chove. Ela está aqui na superfície. Quando a gente usa um combustível fóssil, como o petróleo, por exemplo, além de ele ter mais poluentes, o petróleo ele é originado de organismos que viveram aqui há 400 milhões de anos atrás. Então, o que a gente faz? A gente tira esse petróleo que está lá nas camadas subterrâneas, sob alta pressão, alta temperatura, e restitui a atmosfera. A gente está colocando um gás carbônico que não está aqui. Tem uma pesquisa que mostra que só da década de 60 para cá, nós aumentamos de 0,03 para quase 0,04% de gás carbônico, de CO2. Você pensar, professor, foi só 0,01. Quase, mas 0,01 em escala global é muita coisa, não é verdade? Se eu falo assim, me dê R$1 aí, é pouco. Mas se eu falo para todo mundo do mundo, dê R$1 aí, não vai ser pouca coisa, né? Em torno de 7 bilhões de reais dá para fazer muitas coisas interessantes, inclusive comprar um Camaro amarelo, não é verdade? São, na prática, combustíveis de origem vegetal. Em razão disso, podem ser considerados fontes renováveis de energia. Esse é um ponto positivo, tá? E aí, características de alguns biocombustíveis. Já comecei falando do etanol, vamos continuar um pouco. É obtido principalmente da cana-de-açúcar e sua utilização tem o intuito de substituir a gasolina. A queima do etanol, vou falar do milho daqui a pouco, a queima do etanol causa menos danos ao ambiente, como já falei, o que torna esse biocombustível uma boa alternativa em comparação aos combustíveis fósseis. O biodiesel foi desenvolvido com o intuito de substituir o diesel do petróleo. Pode ser misturado a este normalmente, funciona como lubrificante e não possui enxofre em sua composição. Vale ressaltar que os gases feitos à base de enxofre são gases bastante tóxicos. Muitos deles originam, né, o ácido sulfídrico, por exemplo, né, até o ácido sulfúrico, um fenômeno chamado de chuva ácida, o que é bastante prejudicial não só a monumentos públicos, prejudicial à saúde humana, ao pH, por exemplo, das florestas, do solo, né, das florestas, dos rios, e isso traz um grande prejuízo à biodiversidade. Então, o simples fato de não ter o enxofre é uma boa notícia dos biocombustíveis. Além disso, é menos poluente, mais econômico e estimula a geração de emprego, já que pequenas agriculturas, por exemplo, da mamona, até do dendê, é possível se extrair e fazer o biocombustível. Então, isso movimentaria a economia e evitaria, de certa forma, a migração dessas pessoas das zonas rurais para a zona urbana, que a gente sabe que é um grande problema, o inchaço nas grandes cidades, tá bom? Biogás. O biogás consiste numa mistura de gases, sobretudo o metano. Cabe ressaltar que o metano é um gás produzido, né, pela fermentação de algumas bactérias, umas bactérias chamadas de metanogênicas. Então, no processo de decomposição, elas produzem esse gás aí, que é o CH4, o metano, gerado pela ação de bactérias na decomposição da matéria orgânica, como está escrito aí. A utilização desta energia limpa e barata abrange diversas áreas, podendo atuar em geradores, em aquecedores de água, geladeiras, fogões, na substituição do gás liquefeito do petróleo, dentre outros. O que é importante a gente saber para o Enem, principalmente, é isso aí, é ter uma visão crítica sobre a produção desses combustíveis comparado aos demais, tá? Ainda que seja uma fonte rentável e menos poluente, estimam que os biocombustíveis possam trazer algumas desvantagens. Isso é importante a gente saber, tá? Por exemplo, desvio da produção de alimentos para a fabricação de energia, diminuindo a oferta e aumentando os preços. Entendendo o capitalismo, como essa máquina funciona, que a gente consegue ver como o preço do alimento ficaria afetado dessa forma. Por exemplo, os Estados Unidos têm na base da sua economia o milho, né? Cereais matinais, é muito comum a gente ver nos filmes americanos. E o milho é o principal produto para fazer o biocombustível americano, motivo pelo qual o George W. Bush veio aqui no Brasil aprender como é que se faz. Mas, vejam só, eles vieram para o Brasil aprender como é que faz
o álcool a partir da cana-de-açúcar, porque a produtividade é muito maior, é muito mais barato, e fazer a partir do milho é mais caro. Além de ser mais caro, traz um problema com a alimentação. Como assim, professor? Traz um problema com a alimentação. Bom, se você tem uma determinada quantidade de milho, certo? Para atender uma demanda da alimentação, da população, você tira uma parcela e coloca para fazer o biocombustível, falta na alimentação. Como é que funciona o capitalismo? Ora, se a oferta diminui e a procura continua muito grande, o preço aumenta, tá? Esse é um argumento até que eu não gosto muito, porque a gente sabe muito bem que o problema da falta de alimento, a gente pensa, o pessoal que não tem condição financeira não vai conseguir comprar o alimento. O problema não reside aí. Eu não acho esse um argumento contra o biocombustível, porque alimento a gente tem à vontade. A gente sabe que o grande problema da alimentação no mundo é a má distribuição, né? Tem um gráfico muito famoso que mostra que 80% do que a gente produz alimentam apenas uma parcela de 20% da população, né? Ou seja, restam 20% de todo alimento produzido no mundo para alimentar 80%. Então, esse é um discurso que ele não se sustenta durante muito tempo. Por mais que a gente consiga entender que o milho certamente ficaria mais caro. O que a gente precisa, e o que não ficou muito claro nesse encontro do 2000, da Rio+20, não foi que teve aí? É esse compromisso. Os compromissos foram firmados, mas enquanto ambientalista, enquanto biólogo, falta aquele solo, né? A gente quer prazo, a gente quer um capital, um investimento para determinadas causas. E, infelizmente, isso não aconteceu. Comprometimento existem de várias empresas, né? A Petrobras, por exemplo, ela já tinha se comprometido em fazer 20% do seu diesel, biodiesel, mas, infelizmente, não cumpriu. Ela não cumpriu, e aí? Teve alguma punição? Não. Então, na verdade, a nossa vontade, o nosso anseio é que essas leis sejam um pouco mais rígidas e que hajam prazos para isso, né? Que tenham prazos para certas metas serem cumpridas e multas que realmente sejam efetivas quando determinada meta não é atingida. Infelizmente, a Rio+20 é muito importante. Foi, assim como a Eco 92, Rio+10, +20, tudo isso é importante. Mas pelo menos, o colega falou aqui, isso não vai adiantar nada, mas é importante, porque chama a atenção mundial para as causas ambientais, né? Para que a gente esteja sempre pensando em algum modelo que consiga compatibilizar o desenvolvimento com a sustentabilidade. Esse é um grande problema, né? Alguns ambientalistas, e eu confesso que compactuo um pouco desse pensamento, não é o termo desenvolvimento sustentável, porque você fala desenvolvimento sustentável, dá uma ideia de caminhar para frente. Caminhar para frente sendo sustentável. A gente fala hoje de um retrocesso sustentável, porque é um retrocesso, ou seja, as pessoas em alguns países precisam viver menos bem, essa é a verdade. Tem alguns países que as pessoas vivem bem demais. Sem nenhum país precisar subir a se tornar desenvolvido, por exemplo, a gente já precisa de um equivalente a 2,5 planetas, porque a gente já retira os recursos da Terra numa velocidade maior do que era capaz de repor. Então a gente tem um déficit aí, né? Que a gente está tirando numa velocidade e o planeta não consegue repor na mesma velocidade. E aí a gente entra num problema difícil de resolver. Como é que algum político, por exemplo, se candidata dizendo que você não pode viver tão bem? Não faz muito sentido, né? Mas em alguns países o povo vive bem demais, sim. Tem lugar que tem água demais, as pessoas todas têm piscina, todo mundo tem mais de um carro na garagem. Então o problema não é quando a gente fala, por exemplo, na África tem muita gente, na Índia também. É por isso. Não, não é por isso. Por isso que hoje a ecologia usa um conceito que está aparecendo muito em todos os vestibulares, né? Que é um conceito chamado de pegada ecológica. Seria mais ou menos quanto nós custamos para o ambiente. Vou tentar ser um pouco mais claro. Essa camisa, por exemplo, aqui, a minha camisa é de algodão, mas para fazer essa camisa, onde isso aqui foi uma planta, ela precisou de água, ela para chegar até aqui nas minhas mãos houve um transporte, então aqui está o preço da gasolina embutido, está o quanto de gás carbônico essa camisa produziu para eu estar usando, ou seja, o meu custo para o ambiente não é só esse espaço que eu ocupo. Então saibam vocês que, por exemplo, se a gente pega um país europeu,
ou americano, um único americano equivale a 50 ou 60 africanos, a depender de onde ele reside. Então o problema não é que lá tem muita gente, o problema é que algumas pessoas valem 50 vezes o preço ambiental de outras. Então esse conceito é o que a gente chama de pegada ecológica, é bastante interessante. Eu estou no segundo tópico, tá? A exploração excessiva das plantações no sistema de monocultura pode esgotar os solos. Se a gente utiliza um grande espaço para plantar só a cana-de-açúcar, isso acaba exaurindo o solo. Hoje o que a gente fala muito é numa rotação de culturas. Por exemplo, as plantas leguminosas, elas ajudam a fixar o nitrogênio, né? Então fazer essa rotação de culturas é muito importante para preservar a saúde do solo. Agora, se a gente fica plantando só um tipo, é engraçado, né, que a ecologia hoje virou moda. Você tem algumas fábricas de papel, ou seja, eles fazem a monocultura porque só se planta eucalipto, e até as empresas de papel botam lá, o papel ecologicamente não sei o quê, né? Então, enfim, não é um discurso muito verdadeiro. O meio ambiente hoje virou moda e a gente deve estar atento para isso também. As empresas de fast food, então, tem alguns fast foods que vocês vão aí, essas lanchonetes, você pede um hambúrguer ou um refrigerante, sai com mais papel do que comida. E mesmo assim vem escrito no papelzinho lá, né? O planeta está limpo, nós estamos preocupados com isso. É uma grande falácia. Então, embora isso esteja na moda, é bom que nós estamos aqui para discutir esse posicionamento crítico. Então, eu tinha um pensamento, eu estou melhorando esse pensamento em relação às monoculturas para o biocombustível. Se fala muito, e o que é uma verdade, que o Brasil ele pode ter uma guinada econômica com biocombustível. Isso aí é fato. O Brasil pode sair de um país emergente para um país desenvolvido, isso vai movimentar o capital, a nossa população tende a ganhar muito com isso, as empresas nacionais, isso é bacana. O meu medo desse discurso é que as pessoas dizem que o Brasil tem muito espaço, que o Brasil tem muita área ainda para explorar, para plantar e tal. E a gente sabe, nós que ensinamos ecologia, sabemos que isso não é uma grande verdade. Se a gente fala na Mata Atlântica, por exemplo, nós estamos em cima da Mata Atlântica, restam menos de 5%. Então, onde é que está esse espaço todo? Se a gente fala de todas as outras matas, araucárias, sendo o Brasil, lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, nos Pampas, com a pecuária, essa vasta área eu não consigo enxergar. Venho mudando um pouco esse meu posicionamento, porque já li algumas coisas que dizem que esse plantio para monocultura seria em regiões em que a agricultura, o solo não é bom para a agricultura, mas seria bom para a produção de biocombustível. E aí seria esses espaços ou outros que seriam recuperados. Então, esse discurso já está mudando um pouco, aí já dá para aceitar mais um pouco, já que não vão desmatar novas áreas para o plantio de biocombustíveis, né? O desmatamento. Então, o que eu falei está dentro desse tópico do desmatamento. A palavra desmatamento, uma coisa que eu vou tentar fazer hoje é passar algumas ideias de algumas palavras que eu acho que elas não passam o verdadeiro sentimento. Uma das palavras que não passam o verdadeiro sentimento é desmatamento. Quando a gente fala em desmatamento, a gente só pensa na retirada da mata e a gente não pensa nas outras coisas. Então, eu acho que a palavra desmatamento deveria ser sempre associada a um desfaunamento, porque aí talvez sensibilize mais um pouco, porque quando você tira uma mata, tudo que está ali vai embora junto, né? Você tirou uma mata, e ali foram micos, ali foram tigres, ali foram todos os animais que ali residiam, e eles morrem queimados, morrem de fome. Então essa ideia do desfaunamento me agrada mais do que falar simplesmente desmatamento. Dá uma ideia só de que a árvore foi ali. Não, foi a árvore, foram diversos pássaros, diversos animais, primatas, felinos, todo aqueles insetos e tudo mais, anfíbios, tudo que ali residia acabou morrendo. Então é importante quando a gente fala de desmatamento, para que esse sentimento do que é verdadeiramente o desmatamento chegue até a gente, tá bom? Tem outros termos que a gente vai ver que falam para a gente de um modo meio mascarado. Eu vou tentar desmascarar. O desmatamento é um deles, né? A engenharia genética, ou tecnologia do DNA recombinante, é um conjunto de técnicas referentes à manipulação do DNA, tá? Então, essa técnica de manipular o DNA a gente chama de tecnologia do DNA recombinante.
Com base no manuseio do material genético, já é possível inserir genes de um indivíduo em outro completamente diferente, como também isolar e multiplicar segmentos de DNA. Hoje, né, você engravidou, ai meu Deus, engravidei, o seu namorado não quer assumir, o seu paquera, sei lá, e aí hoje você faz um exame de DNA, né? É quase que uma impressão digital. Só tem um jeito de dar errado. Se não for dele, vai ser do irmão dele. Se ele for gêmeo, univitelino. Então a certeza de que ele vai ser o pai é de praticamente 100%. Né? Identificação pelo DNA hoje é uma prática muito comum. Teve que se fazer, há pouco tempo atrás, toda uma revisão, a gente chama de biologia forense. O que é biologia forense? A biologia dos fóruns, né? Os crimes, hoje se o cara deixa lá um fio de cabelo cair, uma gotinha de sangue, se der para extrair o DNA, um abraço, né? A gente vai pegar ele, bota lá os suspeitos, faz lá o sequenciamento e prende. Né? Então toda uma revisão, tem um filme interessante até chamado Condenação, que mostra esse período em que toda essa revisão foi feita, porque os materiais biológicos eram guardados, e aí tudo isso foi redescoberto. Então é outro ramo que é muito importante a gente saber, né? Da identificação pelo DNA. Caiu um cabelo lá, a gente prende, né? Não tem como correr. Só existe um caso que eu saiba nos Estados Unidos de um assassinato que deixaram sangue e aí tem um rapaz que é um gêmeo univitelino. Então você não pode prender os dois, né? Então um deles os dois estão soltos porque um dos dois cometeu o crime, mas como nenhum dos dois confessou, não teve jeito, né? Os dois estão livres, porque você não pode colocar um inocente na cadeia. Mas fora isso, tenha certeza que esse crime será solucionado, né? Houve toda uma revisão nessa biologia forense. Aí, o que é engenharia genética? Como ela começou, tá? Ela começou com o Stanley Cohen e o Herbert, né? O Herbert Wine Boyer. Dois geneticistas, na verdade, esses dois estavam de férias no Havaí, né? Como todo bom biólogo, curtindo uma praia. E aí resolveram, um teve uma ideia, falou, poxa, será que a gente consegue tirar o DNA de um ser vivo e colocar no outro e fazer funcionar? Será que isso é possível? E aí chegamos à conclusão que sim, que isso é possível. Eles tentaram fazer isso, pegaram um DNA de um sapo e colocaram numa bactéria. E tentaram fazer com que essa bactéria produzisse a proteína do sapo. E eles conseguiram. Né? Eles conseguiram fazer isso. Veja o que eu estou lhe dizendo agora. Eles fizeram uma bactéria sapo, né? Porque essa bactéria está fazendo a proteína do sapo. Isso foi na década de 70, ali, 1973. Vamos entender um pouco como isso acontece. Ó. Aí tá, os materiais biológicos, ele está falando aí de algumas enzimas, tá? A engenharia genética, enzima de restrição. As enzimas de restrição foram enzimas descobertas em algumas bactérias, né? As bactérias, os vírus jogam o DNA dentro da bactéria. A bactéria, então, tem a enzima de restrição que corta o DNA do vírus. Esse era o mecanismo de defesa da bactéria. Porque se o DNA do vírus se incorpora no DNA dela, o vírus começa a comandar a bactéria. Então, para que isso não aconteça, ela codifica essa tesoura molecular que corta o DNA do vírus. Então, o que o Stanley Cohen e o Boyer pensaram? Ora, se elas cortam para se defender, eu posso pegar esse DNA bacteriano e usar no meu interesse, né? Vou cortar o DNA que eu quiser, não do vírus. E assim surge a engenharia genética. Como os cientistas transferem os genes? Aí tem uma explicação toda. Tá? Um dos mecanismos é a clonagem molecular. Vamos ver algumas coisas importantes, interessantes até. Olha a informação que eu acabei de lhe dar. Nós temos agora uma espécie de bactéria sapo, porque ela é uma bactéria que faz uma proteína de um sapo. Vamos ver algumas repercussões interessantes. Digamos que você não gosta de abóbora. Eu, por exemplo, não gosto de abóbora. A abóbora é excelente, tem vitamina A, tem sais minerais. Mas eu não gosto, né? Enfim, mas eu preciso ter os nutrientes que tem na abóbora. Hoje existe um arroz, por exemplo, chamado arroz dourado. O que eles fizeram? Pegaram um gene de um outro vegetal e colocaram no arroz. O arroz fica douradinho lá, com a vitamina A. Eu gosto de arroz, não gosto de abóbora. Então eu posso comer agora um arroz com vitamina A.
porque eu tenho agora um arroz misturado geneticamente e isso fez um enriquecimento vitamínico, né? Até aí a gente não vê grande problema. Agora, alguns problemas podem surgir dessa tecnologia. Por exemplo, estão fazendo agora soja com teia de aranha. Como assim, professor? É, soja com teia de aranha. Se quer produzir a teia de aranha em larga escala. Por quê? A teia de aranha ela é muito resistente. É uma proteína chamada fibroína, que ela é mais resistente do que o aço. E é bastante flexível. Então é ideal para fazer colete à prova de bala, blindagem de carro. É mais resistente e ainda mais flexível. Então o que os engenheiros genéticos fizeram? Pegaram o DNA da aranha e colocaram na soja. E aí a soja está fazendo teia de aranha em larga escala. Aí vem um problema. Se essa soja cai no meio ambiente e acaba produzindo soja com teia de aranha. Uma coisa muito importante que a gente precisa saber. A gente está falando de um alimento transgênico. Os nossos milhos, quando a gente não tem um controle, alguns alimentos ainda controlam a produção de transgênicos. A gente consegue saber onde são geneticamente modificados ou não. No caso do milho, por exemplo, eu não digo apenas o milho. Quando eu falo milho, eu falo bolo de milho, falo nos cereais matinais, tudo que tem milho, né? O milho que a gente hoje produz aqui no Brasil é o milho BT, é o milho transgênico. Então, qual é a informação que eu estou lhe dando? Nós comemos um milho geneticamente modificado que produz uma proteína inseticida. Então, olha que interessante, né? Precisam contar isso para a gente. Por que precisam contar? Porque a gente precisa saber se a gente quer comer um milho que tem inseticida ou não. Veja, eu não tenho grandes restrições para a produção do milho, ou para a produção de medicamentos, por exemplo, através da transgênese. Mas na alimentação, eu tenho o direito de escolher. Se eu pego um milho aqui, 2 milhos, e falo, olha, esse aqui tem um inseticida, e digo, esse aqui não tem, qual que você vai escolher? Você vai escolher o sem, né? Então, precisam dizer isso para a gente, que na nossa alimentação tem o milho BT, que é o milho geneticamente modificado. Aqui vem a segunda palavra, o segundo termo que eu gostaria de desmistificar, que é sobre o orgânico. Existe algum alimento que a gente tem um acesso fácil nos mercados que não tem um organismo geneticamente modificado ou que não tem um agrotóxico? Sim. Que alimentos são esses? Os alimentos orgânicos. Mas qual o problema? Eu preciso dizer a você o que é um alimento orgânico. A palavra orgânico, ela mascara, né, o que realmente quer dizer. Ele poderia colocar lá no mercado para a gente saber com agrotóxico e sem agrotóxico. Aí a gente escolheria melhor. A palavra orgânico não traduz para o consumidor o que é orgânico. Ou melhor, acharia até melhor que colocassem assim, com veneno, com inseticida e sem. Aí a gente diria, opa, esse aqui tem inseticida, esse não. Ah, professor, mas o orgânico eu já vi no mercado. E o orgânico, ele é muito caro. Eu não tenho dinheiro para comprar o orgânico. Claro que é mais caro, que a gente não procura. Eu já falei sobre o capitalismo aqui. A partir do momento que a população procurar o orgânico, a oferta vai aumentar. Se a oferta aumenta, a procura aumenta, mas ainda o preço desce. Enquanto ninguém procura esses alimentos, eles só vão fazer aumentar mesmo, né? Porque a oferta vai ser pequena e a procura também, o preço tende a ser mais caro. Enfim, essa é uma realidade. Assim como eu falei do milho, eu posso garantir a vocês que mais de 80% do que a gente come no mercado é geneticamente modificado, né? Inclusive, tem um Tzinho, para quem tiver interesse, tem alguns alimentos que eles já colocam um Tzinho. Tem um triângulozinho amarelinho com T. O que é aquele Tzinho dentro do triângulozinho amarelinho? Que contém alimentos transgênicos. Outro problema, né? Eu preciso contar para você que esse Tzinho que tem lá é transgênico. Tem gente que lembra e fala, aquele Tzinho é isso? Nossa, que bonitinho. Quer dizer que tem coisa geneticamente modificada ali. Então, às vezes a informação está ali, mas ela não está clara para o consumidor. O consumidor precisa saber que aquilo tem transgênico. Se ele não informa para a gente, ele fere um direito nosso constitucional, né, de dizer que ali tem um alimento modificado ou não. Tá? Nós temos uma comissão, outra coisa interessante. Nós temos uma comissão aqui no Brasil chamada CTN-Bio. É a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né? Isso não é nenhuma novidade o que eu vou falar aqui em outros segmentos, né? A Comissão Técnica de Biossegurança, ela aprova se esses alimentos poderiam trazer algum prejuízo à saúde ou não.
porque geralmente os estudos de impacto ambiental e para a saúde não são realizados. Excelente que exista essa comissão, ela é importante para defender os nossos direitos. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que a Comissão Técnica de Biossegurança, ela é formada por biotecnólogos. Então, o cara que faz o alimento transgênico aprova os seus próprios projetos. Esse é um grande problema. A gente teve um ambientalista com mais de 30 anos de profissão, a Lia Giraldo, que enviou uma carta, né, ao Ministério Público e ao Ministério de Tecnologia, enviou uma carta saindo de lá e fazendo acusações gravíssimas, né, sobre experimentos que já estão nas nossas prateleiras, né, alimentos que são geneticamente modificados e não passaram por nenhum crivo ou nenhuma avaliação de especialistas. Isso é uma coisa grave. Ela é uma pessoa de mais de 30 anos e saiu fazendo várias denúncias, o que foi divulgado por algumas ONGs ambientalistas, né? Então é importante nós estarmos atentos a esse tipo de situação. Quais as aplicações da engenharia genética? Esta tecnologia é aplicada em diversos setores, como na indústria alimentícia, produção de alimentos transgênicos, já acabei de falar sobre isso, produtos farmacêuticos. Olha, só para ter uma ideia, ó, hormônio do crescimento já é produzido por essa técnica, insulina, né, fatores de coagulação. Na medicina não tem grandes restrições, porque trouxe realmente uma melhora para os doentes, tá bom? Mas na alimentação a gente teria como evitar. Bom, como a insulina, hormônio do crescimento humano, desenvolvimento de vacinas, além de terapias que envolvem o tratamento de doenças genéticas. Veja aí uma célula-tronco. O que é a medula óssea? A medula óssea é o interior do osso da gente. Ele está mostrando aí na imagem uma medula óssea. Então a célula-tronco, assim como uma avenida, sei lá, uma rua, ela pode ter várias bifurcações. A célula-tronco faz isso. Uma célula-tronco embrionária pode originar mais de 216 tecidos. Essa célula ela pode sofrer vários entroncamentos, originando outras. Por isso que nós a chamamos de células-tronco. Em que locais elas se encontram? Aí está aí, ó. As células estaminais podem estar na fase embrionária, aquele botão estaminais são tronco, tá? Ou adultas se encontram em diversos locais do corpo, embrião, medula óssea, fígado, sangue. Por exemplo, nós somos adultos agora, mas nós temos célula-tronco? Sim. A gente produz sangue o tempo todo, por exemplo, né? Então tem uma célula-tronco lá na medula óssea, por exemplo, produzindo sangue o tempo todo. Então nós chamamos essas células de células-tronco adultas ou células-tronco somáticas. Todos nós um dia fomos um zigoto, o resultado da união do espermatozoide com o óvulo. Então nós fomos um zigoto em certo momento. Esse zigoto originou todos os nossos tecidos. Então a gente chama essa célula-tronco de célula-tronco embrionária. Tá? Ela é totipotente, ela pode se transformar em todos os tipos de célula. Quais as diferenças entre as células embrionárias e as adultas? É o que eu falei agora, tá? As embrionárias detêm um alto poder de diferenciação celular, isto é, possuem capacidade de originar todas as células do embrião. Já as células adultas têm um poder de diferenciação limitado, diferenciando-se em tecidos especializados e originando células específicas. Ele colocou ali que a célula-tronco pode ser aplicada na reconstrução de tecidos danificados, dessa maneira pode contribuir para o combate de doenças do coração, hepáticas, neurodegenerativas, o câncer, osteoporose, dentre outras. Eu sou um defensor nato das células-tronco, tá? O Brasil, felizmente, hoje trabalha com células-tronco, embrionárias, inclusive. Isso foi no ano passado uma votação, vou falar sobre ela daqui a pouco, isso é muito importante. Às vezes, quando a gente fala de célula-tronco, muitas pessoas esperam por milagres. O que é um milagre? A pessoa nunca andou, ela levanta e vai jogar futebol, vai jogar um vôlei. Não. A ciência não trabalha oferecendo milagres. Se bem que tem algumas coisas, quando se trata principalmente de células-tronco, eu posso considerar como milagre, sim. Coisas reais que a terapia com célula-tronco já oferece. Por exemplo, imagine uma pessoa que ela nunca conseguiu controlar a vontade de ir ao banheiro. A gente não tem caso de pessoas que nunca andaram e começaram a jogar bola, mas a gente já tem caso de pessoas que voltaram a ter sensibilidade ou nunca tiveram sensibilidade nos membros e voltaram a ter sensibilidade. Então pense você numa pessoa que a vida inteira nunca conseguiu controlar uma vontade básica de ir ao banheiro, por exemplo, de controlar a micção ou a defecação. E após um tratamento como esse, a pessoa passa a controlar a vontade de ir ao banheiro. Isso já é uma grande coisa. Então vamos pensar em outra coisa, deixando um pouco os pudores de lado,
e pensar, imagine uma pessoa, um homem, por exemplo, que nunca teve um estímulo sexual, e nunca teve uma ereção peniana, e a partir desse momento, mesmo sem se locomover, ele consegue ter uma relação sexual, porque tem sensibilidade naquela área. Vamos conversar abertamente. Se achamos que somos felizes, é porque a gente namora, a gente sai e faz sexo, não é isso? E essa pessoa que nunca teve essa oportunidade passou a ter, né, de ter uma relação sexual. Isso é muito importante, né? Então não precisa de um milagre da pessoa correr, virar um atleta. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem um culto aos super-humanos, né? De que o cara vence não sei quantas vezes e isso é vendido, né? A terapia gênica, ela não precisa ser vendida dessa forma, mas nós já temos grandes coisas. Não temos uma pessoa que nasceu com um problema genético sem enxergar e passou a enxergar, mas nós temos pessoas que queimaram a córnea e ficaram cegas e voltaram a enxergar. Aqui em Salvador, isso eu falo em nome de um amigo meu que sempre, ele é um doutor nessa área de célula-tronco, ele sempre atende, vou até mandar um abraço para ele, que é o Ricardo Santana. Ele trabalha aqui na Fiocruz, e aqui na Fiocruz, em Brotas, aqui em Salvador, é um dos maiores centros do mundo de terapia com célula-tronco para doenças do coração, né? Poucas pessoas sabem disso. Aqui em Salvador, uma referência mundial. Às vezes a pessoa chega lá com expectativa de vida de 2 semanas, de 1 mês, e já está lá no projeto há 4 anos, 5 anos, numa sobrevida muito maior, fazendo a terapia com célula-tronco. Então não precisa de um milagre, ele ficou curado. Não, ele já viveu lá mais 5, 6 anos numa expectativa de 1 mês de vida. Isso já é uma grande coisa, tá? Então, uma reflexão que eu preciso fazer é porque essa informação, ela não chegou muito clara para a gente, ela não chegou muito clara para a sociedade, né? Chega para a sociedade que o homem estava ferindo o direito à vida, chega para a sociedade que o homem estava brincando de ser Deus, e isso confunde muito a cabeça das pessoas. Eu preciso deixar claro no que consistiu essa votação, que a gente quase perdeu. Foi em 6-5, quando um advogado chamado Cláudio Fonteles inventou de fazer uma ADIM. O que é uma ADIM? Uma ação direta de inconstitucionalidade. Ele fez essa ação querendo saber quando começava a vida e causou todo esse problema que culminou nessa votação. Hoje, o Brasil trabalha com célula-tronco, mas a votação foi 6-5, ou seja, quase que a gente perde. Agora, no que consistia propriamente essa votação? Tá? Vou explicar para vocês. Os embriões que são fecundados nas clínicas de inseminação artificial, eles têm uma validade de 3 anos. Depois de 3 anos, eles não são mais viáveis. Eles são incinerados, ou seja, eles vão para o lixo. Então, os embriões que vão para a pesquisa com célula-tronco são esses embriões que não são mais viáveis, né? Então, a grande votação, que não chegou assim para a gente, foi a seguinte: se esses embriões seriam doados para pesquisadores para tentar buscar a cura de doenças até então incuráveis, ou se eles seriam jogados no lixo. E pasmem vocês que quase que jogar no lixo ganha, tá? Tem uma coisa que eu não posso me furtar de falar, da grande influência das bancadas religiosas hoje no governo, né? Elas têm grande força e por ação explícita dessas bancadas religiosas, essas informações chegam um pouco distorcidas, né? E aí traz muito tumulto. Mas esses embriões, mesmo que a gente quisesse implantar no útero materno, ele não teria mais viabilidade, tá bom? É bom que isso fique claro na cabeça da gente, tá bom? Vamos para uma questãozinha? Um novo método, nem 2009, tá, gente? Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza a tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, UNB. Vale falar que é uma das melhores faculdades do Brasil, tá? Inclusive de medicina, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. Olha aí. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, 1/3 do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. Olha aí, a produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem como consequência, letra A, o aperfeiçoamento do processo de insulina a partir do pâncreas suíno. Verdadeiro ou falso aí? Está falso, né? Ele está produzindo a insulina a partir do DNA humano. Ele botou o DNA humano na bactéria e a bactéria está fazendo insulina humana, né? Então essa aí está falsa. Letra B.
a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos. É isso que está fazendo? Não, nem isso está no texto. Olha a letra C. O progresso na técnica da síntese química de hormônio. Ô, turma, ele está falando da síntese química ou bioquímica ou biológica? Biológica. É a bactéria que está fazendo e não quimicamente, não é isso? Então isso também está falso. Vamos ver a letra D. Ó. Impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Verdadeiro ou falso, gente? Essa aí está o quê? Verdadeiro. Sabe por quê? Porque a insulina é um hormônio que diminui a concentração de açúcar no sangue. Não é isso? Logo, é importante porque essa insulina está sendo feita com DNA humano, está sendo feita com DNA humano, as reações de incompatibilidade são muito menores, e veja como ele diz no texto, o tempo foi muito menor. É isso? Vamos ver só a letra E, para dar uma olhadinha. E a criação de animais transgênicos. Ele está falando de uma bactéria modificada. A bactéria não é animal, ela está em outro reino, que é o reino Monera, e os animais estão no reino Animalia. Então, pessoal, olha, a minha aula fica por aqui. Foi uma satisfação muito grande, tá bom? Sou o professor Anderson Moreira, de Biologia, e estou aí à disposição para tirar qualquer dúvida. Valeu, gente, obrigado. Olha, meu Facebook é Anderson Moreira. Quem quiser procurar lá, ver os vídeos, músicas, pode adicionar, que eu ficarei muito satisfeito em compartilhar meus trabalhos com vocês, tá bom? Obrigado e até mais.